Oi, gente! Sejam bem-vindos a o episódio 27 do podcast Animagos, com a participação do Igor, que é o mais bonito de todos, que sou eu no caso, o Renato. Oi, Renato. Oi, Igor. A Luísa. Oi, Luísa. A Luísa, inclusive, tem um membro da plateia junto com ela, que é o Fausto. Talvez ele participe. E aí, gente? E a Larissa Andrioli, que é a Sonsereníssima no YouTube, que voltou para o podcast para comentar os bafos. Oi, gente. Me chamam pra polêmicas, né? Não, Tudo aquele bem. outro não era pra ser polêmica pra vocês que Ah, fizeram. é verdade. É verdade. Desculpa. Hoje a gente vai falar sobre o que a gente evitou falar já há mais de um ano, né? O Johnny Depp. Mas antes da gente falar sobre o Johnny Depp, que a J.K. Rowling fez cartinha, a Warner Bros. Fez cartinha, o David Yates falou uma idiotice, odiei, o Raymond também falou. Antes disso, vamos para os Correios. Vai ter muita cartinha, hein? Tinha de Vai. todo mundo, até da J.K. Chegou o correio! Como vocês já sabem, vocês podem entrar em contato com a gente pelo nosso Twitter, que é o Site Animagos. Facebook também é Site Animagos. Pelo YouTube e Instagram, que é Animagos Brasil. Mas se vocês tiverem alguma coisa muito específica para falar, ou sei lá, nossa atenção mais focada, vocês podem mandar um e-mail pra gente. Mas a gente sempre lê aqui no podcast os comentários na postagem do episódio. Então, se você quiser comente alguma coisa no próximo episódio, comente em outro episódio, você não vai ver. Nossa, ficou muito confuso. Você vai ver. Mas, gente, além de comentar e mandar e-mail, caso vocês queiram, apresenta também o podcast do Animagos para seus amigos que gostam de Harry Potter. Façam Vai como ser- eu. Se você apresentar para os seus amigos fãs de Harry Potter, a gente vai conseguir alcançar cada vez mais gente e cada vez fazer mais conteúdos interessantes. E talvez algum dia, se tiver bastante gente comentando todo episódio, a gente faça podcasts semanais, né? Com temas e tal. O Renato não gosta dessa ideia, mas eu topo. Eu topo também. Se você usa o aplicativo da Apple ou tem uma conta no iTunes, dá 5 estrelinhas pra gente, pelo amor de Deus. Eu nunca te pedi nada. O que a gente falou no episódio passado, Luísa? Então, no episódio passado, a gente entrevistou a Ivana Montanheiro, que fez parte da figuração em Animais Fantásticos Onde Habitam. E ela contou pra gente tudo como funciona lá nos bastidores do filme, como é a vida de figurante. E se vocês se interessam por saber como funciona isso, vai lá escutar nosso podcast anterior, que ficou muito legal. Aham. Renato, o Gustavo Borella foi o primeiro a deixar um comentário lá. O que ele falou? Ele falou: Oi, gente, o episódio ficou muito bom. Fiquei sonhando enquanto a Ivana contava sobre a experiência dela. Imagina a dor que você sente ao saber que você ficou doente justo quando a J.K. foi ao set. É meio? Eu ia ficar mais doente. Pareceu mentira, coitada. A Gisele Oliveira falou que adorou conhecer mais sobre o mundo dos extras, que é os figurantes, né? Muita coisa interessante e curiosa. Essas duas últimas pautas frias foram excelentes. Achei ofensivo. O sobre pessoas com deficiência no mundo bruto e no mundo real foi uma prestação de serviço. Parabéns. Eu adorei aquele episódio. Eu também. Eu acho que foi muito, muito importante. Foi educativo. Apoio a permanência do Sidney no cast. E já foi demitido. Que morte horrível a Ivana não estar no set justo quando a J.K. apareceu por lá. Imagina fingir que está conversando. Eu jamais conseguiria fazer isso com outra pessoa sem rir. Ela tá comentando em tópicos igual a Nayara, né? Pelo menos alguns de nós estão ganhando milhões pra estar aqui. Mal no inglês. Gente, isso foi melhor. Pelo que os atores diziam, eu já imaginava que o David Yates fosse um fofo mesmo, mas eu também falo mal dele. Falando nisso, vocês também acham que o Jason Isaacs é um fofo? Ele é um querido, me parece uma pessoa admirável. Ainda mais diante de tantos escândalos envolvendo homens na indústria do
Eita. Fica a dúvida. Acho que é cinema. Mas assim, eu não tenho nada contra o Jason Isaacs, mas a minha filosofia de vida a partir de agora é nunca admirar um homem hétero. Não tá nem adiantando admirar mulher também. Tá foda. Olha aí a polêmica chegando. Não tô nem falando disso, eu tô falando, tipo assim. Porque igual rolou aquele caso da Melanie Martinez, aquela cantora e tal. O que foi que Então, houve? Eu não fiquei sabendo, não. Fala aí. Menina, ela foi acusada de estuprar a ex-melhor amiga dela. O quê? Basicamente isso. Então, tipo assim, a lição, gente, é não gostar de ninguém. A gente tem que gostar só da gente e seguir a nossa vida. É jeito. E gostar dos Certo. outros também um pouquinho, pelo menos, pra não estuprar, né? É, assim, respeitar os outros, né? Mas não ficar admirando as pessoas, acho que é meio demais. Não tá dando, não. Gente, e Eu não gostar das pessoas, um mínimo pra não estuprar. acho que meu Deus. quem mais que teve? A Lena Dunham, né? Que Falou umas Deu merda ruim. também, não falou? Ela falou, falou. Mas parece que não é recente, não. Acho que ela falou um mas tempo ela é atrás. toda feminista. Então, ela é toda feminista. Daí do teve um humor. caso de abuso na produção do Girls, com um cara que trabalha na produção do Girls, daí ela falou, não, gente, ele não é assim. Eita. Ela falou, tipo assim, eu acredito em todos os relatos de mulheres e tal. Mas Menos quando sai eles daqui são não. contra meus amigos. É. Oxe, faz nem sentido. Não faz o menor sentido. Mas enfim, vamos continuar. Fala do Thiago aí, Renato. Oi meninas, tudo bom? Primeiramente, se não tem tanto pra postar os podcasts, fico com saudadinha de vocês. Oh, que fofinho. Ó, Já trabalhei com figurando bem, tentando seguir este sonho árduo e pouco valorizado de ser ator, ainda mais aqui neste país onde vivemos. Nossa, aí, ó, crítica ao país. E realmente somos a ralé da coisa toda. Geralmente, quando a produção é muito grande, eles te tratam com o essencial, pois é muita gente. Mas o tratamento que recebemos vai mesmo sobre a produção. Já fui muito bem tratado, mas também já passei por alguns bocados. Incrível ouvir experiências de pessoas que estiveram pessoalmente em um set do universo de Harry Potter, pois creio eu que seria um sonho de todos nós Potterheads. Eu, particularmente, adoraria estar em um set e ver de perto esse universo sendo produzido. Enfim, parabéns pelo trabalho de vocês, eu adoro ouvi-los. Aproveito o espaço para deixar aqui minha campanha #FicaSidney menor que 3. Eu tinha lido Fica Disney, eu não tava entendendo, porque Eu também. Eu tava pensando, gente, o que tem a ver com a Disney? Nada a ver. eu perdi alguma coisa. ele falou assim que ele já passou por alguns bocados, maus bocados, né, Thiago? Provavelmente. Bocado é neutro, né? Sim, exatamente. A gente Mas, entendeu a mensagem. Eu adoro, gente, quando eles falam que pra gente não demorar tanto pra postar podcast, me sinto a Beyoncé. A Adele. Bom, a Luísa disse que queria ler o agora- comentário da Babi Valério, isso é o username dela, né? Não sei como é o nome. Tô arrependida já. Então lê aí, Luísa, que é a Bíblia. Ai, meu Deus. Versículo 1. Olá, pessoal do Animagos. Nem acredito que estou finalmente deixando um comentário no podcast de vocês. Ela fez pra compensar todos os outros que ela não deixou, né? Eu tenho muitos problemas de concentração e preciso de ruídos na hora de fazer algum trabalho ou estudo da faculdade. Porém, com a televisão, eu sempre acabo prestando um pouco mais de atenção do que devo. Ela chamou a gente de ruído. Tipo, Ou seja, ela não presta atenção no que a gente fala. Tem uma amiga que é a doida dos podcasts e falou que eu devia tentar ouvir um, já que não tinha imagens, etc. Porém, eu não estava encontrando nenhum podcast do meu interesse, quando eu pensei, irei pesquisar podcast de Harry Potter. Então eu encontrei vários em inglês, que morro de preguiça de ouvir, e encontrei o de vocês. Yay! Encontrei o podcast de vocês, deve fazer um pouco mais de um mês, e vim maratonando até chegar neste último, ansiosa para deixar um comentário. É óbvio que eu não vou comentar tudo, afinal nem lembro direito. Mas posso dizer que, como a maioria de seus ouvintes, meu podcast favorito é o dos spoilers de Cursed Child. nossa. Ai, minha meta É agora um clássico, viu? é fazer um É um melhor. clássico. Eu já havia lido o livro, mas eu morri de rir com as reações do João. Inclusive, volta, João. Gostei bastante do podcast que vocês trataram a acessibilidade. Ele está mais fresco na minha memória e eu achei ótimo. O Sidney é uma pessoa maravilhosa e engraçada. Quero ele todos. Atualmente, gente. eu não acompanho as notícias de Harry Potter como antes. Afinal, a faculdade suga todo o meu sangue. Mas pretendo acompanhá-las através do podcast de vocês agora.
Fiquei sabendo de muita coisa que não sabia nessa minha pequena maratona. Vale lembrar que quando eu acompanhava as notícias no passado, sempre eu ia nos Harry Potter, ou seja, já era pra sermos amigos. Apesar de que naquela época eu nem sabia o que era podcast. Ai, nós somos muito pra Fentex, né? Pra Fentex. Pretendo usar a técnica da Nayara de comentários e ir comentando enquanto escuto o podcast. Então esse textão eu escrevi antes de dar o play. Nossa senhora. Só queria terminar ele dizendo que vocês são todas pessoas ótimas, engraçadas e inteligentes demais. Já me sinto super próxima de vocês e como eu disse no Twitter, eu quero sentar com vocês na hora do lanche. Obrigada, amiga. Ninguém senta comigo na hora do lanche. Oi? Inclusive foi ela que falou no comentário que se a gente fosse pro concert, que ela queria um encontrinho, não foi? Vamos. Não sei. Super vamos. Eu acho que foi ela. Graças a vocês, eu tô enchendo o saco da minha amiga viciada em podcast pra criarmos um também. Caso vá pra frente, eu de vocês. Vamos ao podcast. Quando eu era criança, eu escrevia cartinha pro Papai Noel pedindo pra ser figurante dos filmes de Harry Potter. Aquele velho safado nunca me deu o que eu queria. Talvez justamente porque provavelmente eu seria demitida também. Acho que tava escrevendo pra pessoa errada, né? Seria meu sonho ter que ler Harry Potter na escola. Sempre pedia pros professores e eles olhavam pra minha cara com cara de cocô. Quantos anos será que ela tem, né? Combinar a melhor casa, nenéns. Concordo, amiga. Isso é. Discordo. Verdade. Você tá em minoria aqui, viu? Tudo bem, gente. Eu sinceramente morro de preguiça de Ilvermorny. Perdão a todos os envolvidos. Não te perdoo. Bem-vindo à comunidade. Que maneira esse lance de ser figurante, gente. É uma coisa que eu nunca me perguntei de como virava. Agora eu quero ser figurante quando eu crescer. Eu claramente ia fugir do grupinho dos figurantes pra tirar foto dos atores. Ou seja, seria demitida novamente. Gente, que dó da Ivana. É a famigerada Lady Murphy, né? A amiga dela devia ter mandado uma mensagem falando: menina, a JK tá aqui. Esquece e vem pra cá. Eu acho que se o Ezra Miller viesse falar comigo, eu agarrava e não soltava nunca mais. Ele é muito meu crush supremo. Amiga, ele é gay. Dizem que ele é bi, né? Eu claramente mandaria mensagens subliminares se eu fosse figurante. Ia combinar em casa de fazer sinais pra todo mundo ver depois. Mas os figurantes nem aparecem tanto assim. Não dá pra ver muita coisa. Gente, se o Ed fosse um cara chato, esse extra aí tinha sido demitido. Que perigo, meu Deus. Já quero entrevistas dele contando do dia que o cara foi afrontoso no Porto. Se o Ed tivesse vindo falar pra mim que tava com frio, eu ia falar: deixa que eu te esquento, neném. Nossa, ela é toda atirada, hein? Ela tem crush em todos os membros do elenco, né? Mas eu já estou indo pro podcast de Harry Potter do Sidney agora. Inclusive, aceito indicações de mais podcasts sobre isso, viu? Adorei vocês como entrevistadores muito finos, meu Deus. Vocês são muito queridos, viu? Obrigada. Agora que eu não tenho mais podcast de vocês, eu irei atrás dos outros de Harry Potter. Mas não demorem pra postar outro, viu? Já com saudades dessas vozinhas. Beijo de luz. Olha, não existe outros podcasts de Harry Potter. Só existe o Animagos e o Pau e Pedra Filosofal. Não sei do que ela tá falando. Deve ser youtuber. Gente, vocês lembram de um podcast de Harry Potter que existia faz muitos anos? Que chamava Rebelde Sem Vassoura? Não. Acho que era só eu que ouvia mesmo. Talvez. Por onde anda, Rebelde Sem Vassoura? Bom, gente, foram esses os comentários, né? Que lindos. A gente fica zoando, mas eu amo os comentários gigantes. O Renato, inclusive, incentiva, né? Depois reclama. Eu nunca reclamei. Sei de nada disso. Se você quer que a gente leia o seu comentário gigante na próxima vez que a gente gravar, você pode ir no animagos.com.br e deixar seu comentário no post desse episódio. Caso você esteja ouvindo no aplicativo de feed, você www.animagos.com.br. A gente é site Animagos no Twitter e Facebook, e Animagos Brasil no Instagram e YouTube. O que a gente vai fazer agora, Renato? Acho que está na hora das notícias. Uhul! Olá! Isso é tudo que eu quero saber. E os meus ávidos leitores. Quem divide isso com a gente? A primeira notícia é sobre a Niantic ter anunciado um novo jogo de realidade aumentada inspirado em Harry Potter. Então, a Warner Bros. Criou uma nova divisão de jogos chamada
Portkey Games e eles se juntaram na Niantic para anunciar oficialmente o lançamento. E basicamente vai ser um Pokémon GO. Eu estou ansioso, mas não tanto. Nossa, eu poderia me importar menos. Não poderia me importar menos. Eu tô com um pouco de medo de ser uma bosta, assim, tipo, daqueles jogos que não funciona, sabe? É possível. Na verdade, eu tô ansioso pelos outros jogos que eles podem lançar, né? Depois. Que não seja tão Pokémon GO, né? Tipo, eu Mas queria... Pokémon GO é ótimo. Não, Queria eu acho novos- ótimo também. Eu acho que tem que ter sua identidade, sabe? Desculpa, Igor. Vai ter isso. Eu queria jogos do Harry Potter para consoles atuais. Queria jogo do Animais Fantásticos, que não seja Lego. Queria vários jogos. O jogo do Lego é foda. O único jogo de Harry Potter que eu joguei na minha vida foi o da Câmara Secreta. Amo. Que era muito bom, cara. Eu adorava. Eu Sim, joguei mas- anos e anos. Eu gosto do Ordem da Fênix, que ele era meio mundo aberto, né? Hogwarts aberta. Não, não. Tinha uma fase que você tinha que ir atrás dos membros da armada de Dumbledore. Era o mais legal. Você tinha que andar no o castelo todo pra procurar, tá ligado? Era um Era saco. muito legal. Nossa, gente, não dá pra baixar isso mais, não? Dá pra baixar. Ai, eu vou Pra baixar. PC deve Tem ter. esse jogo ainda, mas eu não tenho de jogar. E no Wii você tinha que fazer os movimentos da varinha com o controlezinho do Wii. Era massa. Gente, eu piro jogando essas coisas que você tem que fazer o movimento com controle. Eu adoro esses negócios. Eu acho muito legal. A próxima notícia é foto, sinopse, novos personagens de Animais Fantásticos, os Crimes de Grindelwald. Que a gente fez um episódio, uma tentativa de episódio, né? Pelo YouTube daquela vez, que a gente acabou não transformando em podcast. Né? Mas tá lá no canal. Isso, tá lá no canal. Se você quiser ver, tá lá uma livezinha de quanto tempo? Acho que tem menos de 1 hora, né? Enfim, no dia 16 de novembro, que foi o dia em que marcava o ano para o lançamento de Animais Fantásticos 2, a Warner Bros. Revelou o título do segundo filme, juntamente com uma nova foto do elenco principal, uma nova sinopse e novas informações sobre os personagens. A sinopse foi a seguinte: na tentativa de frustrar os planos de Grindelwald, Alvo Dumbledore convida seu antigo aluno, Newt Scamander, que concorda em ajudar sem saber dos perigos que esperam. Limites são ultrapassados quando o amor e a lealdade são testados, mesmo entre os verdadeiros amigos e família. Além disso, a gente também ficou sabendo que o Teseu Scamander e a Little Strange estão noivos. E vimos pela primeira vez a caracterização de Jude Law como Dumbledore e fomos apresentados a uma nova personagem, que será uma criatura chamada Maledicta. Se quiser, você pode ver a nossa opinião sobre essa notícia num vídeo nosso lá no YouTube, que é o Animagos Brasil, e porque a gente tentou fazer uma gravação do episódio do podcast. Tá, mas e a Larissa não tava lá, então... Larissa, o que você achou do nome, do Dumbledore, da foto, tudo? Ai, gente. Bom, eu posso fazer um jabazinho também? Claro. Tá. É porque eu fiz uma live lá no canal também com a Tamires do Podflu e a Nath do Fanatic. E a gente fala um pouquinho sobre essa parte mais técnica, né, de nome, das caracterizações e tal. Então, se vocês quiserem ver, é só ir lá no canal que tá disponível. Eu achei o nome meio ruim, mas assim, eu não sei, eu achei tipo muito claro demais, muito óbvio, sabe? Parece o nome de filme B, não sei. Achei meio esquisito. Parece Eu acho que se o nome for justamente, tipo, muito literal assim, vai ser ruim, mas geralmente a Rowling não faz isso, né? Então, pois é, pode ser que isso mude com a perfeição, mude com o filme, né? Porque é exatamente isso, tipo, é uma coisa que a Tamira estava comentando, que ela acha que ela sempre lia os livros, chegava os livros e falava, pô, mas Relíquias da Morte, o que são as Relíquias da Morte? Aí você ficava super curioso, aí ia descobrir o que era e tal. E aí Crimes de Grindelwald tá meio na cara, né? Mas enfim, eu achei o nome meio médio, mas vamos ver se ele melhora, pode ser que sim. Tem uma curiosidade, que no Japão, o filme vai chamar O Nascimento de um Bruxo das Trevas. Em português mesmo, sabia? Não, em japonês. Tô zoando. Mas a J.K. aprovou isso? Como que eu vou saber? Deve ter aprovado, né? Ué, ela tava ligada das traduções pro português. Minha gente. A J.K. Rowling não sabe mais de nada. A editora lá não pediu nem a opinião dela sobre os livros lá novos. Nossa, nem me fala esse negócio, gente. E o que mais, Larissa? Enfim, aí o nome eu achei isso. Eu amei o Jude Law de
Dumbledore eu achei muito foda. Eu adorei tudo nele. Tudo. O jeito de segurar a varinha, a roupa, o olhar. Eu achei que eles conseguiram até fazer ele lembrar um pouquinho o Michael Gambon. Eu gostei muito dele. Achei interessante aquele negócio que as pessoas estão comentando, inclusive, da Queenie, que ela olha pro Grindelwald em certo momento. E aí adorei a teoria de que ela pode acabar se voltando a favor dele. Achei interessante. Mas assim, não falando sobre você sabe quem, eu gostei muito de tudo, assim. Tipo, eu gostei muito de ver o Credence. Eu gostei muito de ver o Credence de volta, de ver que ele vai estar envolvido mesmo com o Ciro. Acho que a história da Maledictus pode ser muito interessante. E adorei o Dumbledore. Tô muito ansiosa pra ver o Dumbledore. Basicamente isso. Ai, eu não gostei muito do Dumbledore, mas Sério? eu acho que eu falei mais lá no vídeo. Sei lá, gente, achei... Eu tenho um asco com essa mania que o David Yates tem de trouxizar as roupas dos bruxos. E pra mim, tem isso, de fato. E pra mim o Dumbledore, ele é tão bruxo, sabe? Sim, é verdade. É meio incompatível a imagem que a gente tem dele, né? E eu Ele queria é o muito- óculos, gente. Eu sei que ele não é velho o suficiente pra precisar do óculos, tudo bem. Ah, mas não precisa ser velho, né? Pode ser uma coisa de estilo. Então, gente, eu acho que era verdade. importante pro personagem. Eu vou terminar essa gravação não gostando mais do Dumbledore. Então eu vou parar de falar. Não, pode falar, tudo bem. Eu quero motivos pra não ver esse filme. Não, eu não concordo com essa coisa de que das pessoas falam que o cabelo dele tá errado. Porque eu acho que quando a J.K. Rowling fala Auburn, né, hair, eu não acho que é ruivo mesmo, tipo Rony. Não, é tipo, aquilo ali Auburn mesmo. é um ruivo bem escuro. Uma coisa meio de reflexo ruivo, sabe? Eu acho que pode até ser a própria iluminação daquela imagem, que não tá valorizando isso e tal. Não sei se nos próximos ele vai estar ou não mais ruivo, mas pode ser isso. A única coisa que tá me incomodando é que eu tenho séria dificuldade de começar a ver ele como Dumbledore, não como Jude Law. Porque eu olho pra cara dele e vejo o Jude Law, tipo, eu não consigo ver o Dumbledore, apesar de ter gostado. Como ficou. Eu tô comentando porque eu não participei do último podcast, então... Eu sinto isso com o Grindelwald. Eu sinto principalmente com o Grindelwald. Então, né? É porque apesar de todas as polêmicas, ele é muito marcado, né? Então, sei lá. Não, tipo assim, eu acho que apesar, independente de toda a questão do Johnny Depp, quando falaram que ele ia ser o Johnny Depp, que ele ia ser o Grindelwald, eu fiquei muito puta, porque eu acho muito nada a ver. Eu acho que ele não combina com o personagem, sabe? Independente de qualquer coisa, eu acho ele muito, sei lá, destoante. E aquele olho heterocromático ali. Nossa. Deve ter alguma explicação, certeza que vai ter. Isso. Ai, certeza, não sei não. Mas vamos lá, espero que tenha. Depois disso, a gente teve 2 fotos do Animais Fantásticos Crimes de Grindelwald, que é uma do Newt vestindo o mesmo figurino do filme passado, apesar de que a gente viu ele gravando em Londres com um sobretudo mais escuro, né? Meio cinza, sei lá. Parece ele com essa roupa no esgoto, e ele tá saltando sobre uma canaleta que escoa água, e em um dos lados tá a maleta dele, né? Não sabemos que raios é isso. A segunda foto é dos bastidores, e tem o Ed Redmayne conversando com o Jude Law, os dois sentados numa cadeira, aquelas cadeiras de bastidores mesmo. O Newt tá sem o sobretudo, e o Jude Law também tá sem aquele sobretudo da foto, e com um terno, um colete amarelo, né? Meio mostarda, e com um chapéu preto. As imagens estão lá no site e, inclusive, tem descrição para pessoas com deficiência visual. E a próxima, Luísa. A Zoe Kravitz, não sei falando dela, revela parentesco exato entre a Bella Lestrange, que é quem ela interpreta em Animais Fantásticos, e a Bellatrix Lestrange, em uma nova entrevista ao jornal The Independent. A Zoe falou: interpreto a tia da avó, ou do avô, de Helena Bonham Carter. Ela é um ícone para mim, então realmente sinto que estou sonhando por ser associada a ela de qualquer maneira. Acho que a atuação dela em Clube da Luta é uma das melhores feitas por uma mulher num filme. E aí ficou confuso. Tia da avó. Não entendi. Ou do avô? Em inglês é great aunt, que quer dizer, de acordo com o dicionário, porque eu sou muito ruim com relações parentescas, é tia de avô ou avó. Não, great grand. Great grand aunt.
É tia-avó. Então, o great aunt é tia-avó, só que é great aunt, sabe? Ah, entendi. Então, eu não sei se tem um nome pra isso em português. É Ela por isso que eu coloquei, tipo, explicandinho, sabe? Entendi. Porque É a o mesma dicionário diz relação, exatamente isso. só que, tipo, um grau pra cima. É, exato. Mas ela errou, né, coitada? Ela falou que ela é da parente da Bellatrix, né? Sim. Exatamente. A gente colocou isso na Por isso notícia. Sick, né? E também porque tava falando da atriz, né? E não da. Mas enfim. A gente colocou na notícia, mas como muita gente se refere a parente do seu cônjuge como seu próprio, então, sei lá, né? Não seria tão Entendi. bizarro. Então, gente, essas foram as notícias. Lá no Animagos tem notícia nova quase todo dia. Se você ainda não conhece, corre lá e veja nosso trabalho. Agora vamos para a discussão principal, que promete polêmica. Então, gente, desde que a gente ficou sabendo que o Johnny Depp ia interpretar o Gerardo Grindelwald em Animais Fantásticos, a gente ficou meio perdido, querendo explicação da Warner, da Rowling, da produção. Eles passaram o ano inteiro em silêncio, né, achando que ia passar. Uhum. E aí explodiu essa coisa do Harvey Weinstein, do Kevin Spacey. Todo E mundo, o pessoal começou a correlacionar os casos, né? Em 2016 ele foi acusado pela ex-esposa de violência doméstica e a partir daí ele entrou na lista negra do fandom. Recentemente a Warner Bros, David Yates, Heyman e J.K. Rowling falaram sobre a escalação do ator e causaram ainda mais polêmica por causa da decisão de manter ele no filme. Uma parte do fandom apoia a decisão e argumenta que as acusações foram falsas, não sei o que, mas acho melhor a gente se ater a mais a filosofia do caso do que se é verdade ou não é. Porque no final das contas, ninguém nunca vai saber o que aconteceu. Ou não nunca, mas pelo menos em breve ninguém vai saber o que aconteceu de verdade, né? Então, quando saiu a notícia do Johnny Depp, teve muita gente que ficou numa conversinha de deixa a vida pessoal dele pra lá, vamos pensar em como ele é talentoso, vamos pensar na vida profissional dele, não sei o quê. E eu odeio esse tipo de conversa, porque a vida profissional e a pessoal, gente, são a mesma vida. Não são vidas separadas. O dinheiro que esse cara ganha fazendo o que ele tá fazendo profissionalmente vai para a vida pessoal. É assim que se conecta as duas vidas. E É a mesma pessoa, né? então, e qual a opinião de vocês sobre isso? Porque, na verdade, essa conversa não continuou até agora, né? Mas no começo existiu e eu achava bizarro. Eu não sei opinar sobre isso. Não, eu sei, mas... Eu acho que a gente não consegue nunca desvencilhar, né? Não. Talvez a gente diga, tipo, nessa situação aí, eu acho que o pessoal meio que tenta argumentar nesse sentido, mas na sua vida pessoal, ele não consegue, tipo, de fato, separar o que é vida pessoal, o que é vida profissional das pessoas com quem você está se relacionando diariamente. Então você levar isso para uma coisa específica, para tentar justificar o seu argumento, eu acho que não rola tanto. Eu acho que o grande problema desse argumento, na verdade, é que ele é basicamente usado para quem tá defendendo a pessoa, só que nesse sentido nem ela tá separando, sabe? Tipo, você tá fazendo isso para defender alguém que você admira tanto na vida profissional quanto no pessoal. Tipo, você não admira só um... É muito difícil você, sei lá, eu gosto de um cantor e eu não tenho nenhum interesse nele fora do palco, sabe? Ninguém faz isso. É muito difícil você conseguir separar a celebridade, assim. E as pessoas usam esse argumento justamente pra, quando a gente tenta falar pra criticar alguém, mas elas mesmas não fazem essa separação, né? Uhum. Tipo, eu gostava, né, muito do Johnny Depp. E, assim, se não fosse por causa disso, eu ia estar achando o máximo ele tá no filme, gente, sinceramente. Uhum. Mas agora eu já fico, tipo,
Acho que não precisava. Porque a arte dele, né, é uma coisa subjetiva. Tem gente que pode ter 1000 argumentos pra dizer que é ótimo ou 1000 argumentos pra dizer que é ruim. Uhum. Mas o que a gente pode discutir é se a gente pode desconsiderar o artista na hora de pensar na arte deles, né? É ok ver o House of Cards com o Kevin Spacey. Mas isso é uma coisa... Ai, gente, esse assunto é tão complicado. Nossa, eu tenho sofrido tanto com isso nos últimos tempos. Porque, assim, eu sou totalmente defensora dessa ideia de que a gente não deve separar a vida pessoal da arte da pessoa que ela está produzindo. Porque quem ela é pessoalmente vai, obviamente, impactar na arte, na profissão dela. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho passado por um dilema muito grande, porque, independente desse caso de Harry Potter e tal, o Kevin Spacey era meu ator favorito. E, nossa, eu adorava ele. E aí, tipo assim, agora ele não existe mais pra mim. E aí, tipo, eu tenho que apagar todo o afeto que eu sentia pelos filmes dele da minha vida, sabe? Tipo, é muito... É difícil. É muito difícil, cara. É muito difícil. É tipo se alguém da sua família fizesse um troço assim, você ia ficar tipo, nossa, mano, eu amo essa pessoa porque ela é da minha família, mas vai tomar no cu, sabe? Uhum. Não é você defender a pessoa, né? Não é você validar a ação dela. Mas assim, a minha postura hoje, que eu tenho pensado sobre isso e tal, é de tipo assim, os filmes que eu já assisti, as obras que eu já consumi daquela pessoa que aconteceram antes de saber sobre isso, ou antes da pessoa fazer tal coisa, eu não pretendo, tipo, arrancar de mim, sabe? Mas eu não quero consumir conteúdo novo. Então, tipo, se o Kevin Spacey fizer um filme hoje, eu não vou assistir. Mas é muito difícil. É porque é uma coisa que funcionaria, né? Se você não assistir a partir de agora que você sabe que a história é pública, talvez você cause um impacto, né? Tipo, esse filme aqui que tem o Kevin Spacey na capa nunca mais foi alugado. E agora? Tipo, eu não sou muito assim, não. Eu acho que eu prezo muito pelo coletivo, tá ligado? Então, por exemplo, em House of Cards, eu nunca vi. Mas eu tenho muito interesse em ver por todo o... Por A tudo equipe, que foi né? criado, tá ligado? Né? Toda a equipe, etc. Eu imagino que o roteiro seja muito interessante, que a direção seja bem legal. Então, eu veria por esse aspecto, sabe? Mas sempre tendo na cabeça quem é Kevin Spacey. Não, e eu entendo, e eu falei sobre isso em todos os vídeos que eu fiz sobre a questão do Depp e tal, do Animais Fantásticos. Eu acho que o boicote, ela é uma parada muito pessoal. Porque, assim, eu não ir no cinema não vai fazer diferença nenhuma no cofre da Warner, sabe? Então, você, todas as pessoas que estão assistindo esse podcast, continuamos não fazendo diferença se a gente não for. Eu acho que é uma coisa muito de, tipo assim, eu vou me sentir mal vendo o filme, então eu não preciso me obrigar a isso, eu tenho todo o direito de não assistir. Agora, eu vou me sentir mal se eu não for ver o filme, então também não preciso me obrigar a não ir. Eu acho que é uma coisa muito individual mesmo, assim, sabe? Principalmente por causa dessa questão de equipe também. Às vezes tem uma porrada de gente que você gosta na equipe também, que é uma produção muito boa. E que não tem nada a ver, né? Aí uma pessoa vai invalidar tudo. Eu acho que até dá muita importância, né? Uma pessoa que não vale a pena. Eu acho que a postura tem que ser muito mais no sentido não de barrar o que já foi feito, mas sim de impedir que essa pessoa continue sendo recompensada. Então, tipo assim, o Kevin Spacey, que foi o caso do Kevin Spacey, tipo, ele não vai estar mais em House of Cards. Então, ele já sofreu a punição que eles podiam fazer ali, e o resto da obra, até a 5ª temporada, não precisa ser jogado no lixo, né? Tipo, porque ele já sofreu uma punição e você separa as duas coisas. Eu gosto de pensar que o Johnny Depp estará para sempre marcado, sabe? A não ser que ele faça alguma coisa muito interessante para se redimir. Tipo, morrer. Nossa. Desculpa, gente. Não, eu acho que, por exemplo, eu fui ver o Assassinato no Expresso Oriente. E eu não... Toda vez que ele estava na tela, eu lembrava, sabe? Esse é o Johnny Depp. E ele muito provavelmente agrediu a ex-esposa, sabe? Então, isso ficava martelando na minha cabeça. Eu acho que isso nunca vai sair, de fato. E com Harry Potter e com Animais Fantásticos, desculpa, vai ser com certeza isso. Eu não...
Inclusive, eu acho que o pessoal vai querer fazer protesto durante o filme. Não Sim. sei se isso vai ser muito legal, já que ninguém vai estar lá pra ouvir mesmo. Mas, enfim, vai acontecer provavelmente. Na sessão que eu fui de Animais Fantásticos aqui na minha cidade, quando ele apareceu no filme, a gente já tava sabendo que ele ia aparecer, né? O pessoal vai, tipo assim, faz diferença nenhuma, mas sei lá, né? Você se sente melhor. Extravasa, né? Na hora. É. O problema é, tudo bem numa partezinha do filme, né? Imagina o filme todo, o pessoal vai indo, acho que vai atrapalhar um pouco a experiência. Aí eu já fico assim, gente, não vai assistir no cinema, sabe? Sabe o que eu queria saber? A opinião da Alison Sudol a respeito disso, porque ela é toda... Vocês viram as lives dela? Não. Que ela contou que já foi assediada quando ela era mais nova e tal, tipo, ela até chorou. Eu vi. Inclusive, a primeira música que ela lançou do álbum dela tem a ver com isso. Eu queria saber o que ela acha do Johnny Depp estar nesse rolê aí, porque ela não deve estar curtindo muito, não. Só se eles mandaram ela ficar quieta. O que eu não duvido nada. Tipo, eu acho que os contratos que relacionem ele a partir de agora vão ser sempre muito bizarros, sabe? Porque, igual você pega a Alison, que não é uma atriz muito famosa, não tem uma carreira estabelecida e tal, e aí você joga ela lá, e aí você fala, bom, se você falar qualquer coisa sobre isso, você tá fora do filme. E aí ela vai fazer o quê? Ela vai jogar a carreira dela no lixo? Então. Sabe? E ela assinou contrato pra todos 5 filmes. Né? Então, sabe? Eu queria falar sobre uma coisa que pode ser polêmica, levando em consideração que a gente realmente não sabe o que aconteceu. E também o final da história, né? Que foi o Raymond Yates, a Rowling apoiando a estadia dele lá no elenco. Qual vocês acham que é a chance de eles terem algumas informações que talvez deixem claro que era mentira da ex-esposa dele ou alguma coisa assim? Porque eu pensei nisso também. Eu vou ler, por exemplo, uma fala do Raymond que ele fez em 2016, logo que vazou que o Depp estava no filme, que ele fala: falando com pessoas que trabalharam com ele no passado, pessoas que o conhecem bem, que foram casadas com ele, elas sempre o elogiam muito. Eu fico com a impressão de que quando deu a treta, eles fizeram uma super investigação para saber se eles deveriam tomar alguma atitude, tipo tirar ele do filme, e que eles decidiram que não por causa dessa investigação. E que quando a Rowling, por exemplo, fala que, baseado no nosso entendimento das circunstâncias, os produtores e eu não estamos apenas confortáveis em continuar com a nossa escolha original, mas genuinamente felizes por ter Johnny interpretando o personagem tão importante no filme. Dá a entender que eles sabem mais do que o resto do mundo e que eles estão satisfeitos, né, com isso, porque a consciência tá limpa, né, deles. Eu também senti isso, principalmente com o que a Rowling falou. Mas aí eu já fico tipo, então por que eles não liberaram isso pro povo, sabe? Exatamente, eu acho muito arrogante. Desculpa, Luiz. Mas talvez seja um problema de justiça, não, né? Pois é, mas aí por que eles podem ter acesso, sabe? Porque o sigilo que tinha era sobre o processo para todo mundo. Só os envolvidos que poderiam saber. Tipo, eu não sei se talvez ele tenha entrado com alguma ação dizendo que isso pode afetar o trabalho dele, sabe? Num contrato já estabelecido. Não sei. Eu realmente não sei. Mas, sim, Igor, eu pensei sobre isso. Inclusive, no Twitter, a JK falou. Isso é o que eu posso falar, né? Sim. Sobre... então. Mas eu acho isso muita sacanagem, cara. Porque, tipo assim, se você tá preso ali por uma parada contratual, por uma parada de justiça, e aí você fala com esse ar de superioridade, sabe? Tipo assim, porque a gente sabe o que tá fazendo. Gente, quantos mil atores tem aí, sabe? Que você não precisa passar por essa situação. Quantas pessoas que não estarão dispostas a entrar nessa franquia. E aí, tipo, eu acho que é muito sacrifício pra uma pessoa que não vale tanto a pena, sabe? Claro. Não, mas eu concordo também que o movimento marqueteiro, certo, o marqueteiro, o artístico e qualquer movimento, o certo seria ter tirado ele na hora que começou as tretas. Na hora. Ele não devia ninguém não devia nem saber que ele foi cogitado para interpretar o Grindelwald. Sim. Era isso que tinha que ter acontecido. Mas, se a gente considerar que na época não era normal as pessoas quererem ou botar fogo nessas pessoas, sim. Então dá pra entender por que ele foi mantido, né? É verdade.
Não tinha explodido ainda isso, né? Uhum. Aí o que rola é que hoje a gente tá num cenário completamente diferente, né? Em que a gente tem, tipo, o Kevin Spacey sendo tirado de um filme que tava pronto. É, que tá uma semana pra ser lançado. É. E aí, tipo, já foi refilmado e o cara já foi indicado ao Globo de Ouro, sabe? E aí, tipo, imagina. Porque a grande questão é a escolha, o impacto que essas escolhas têm, né? De você, independente dele ser culpado ou não, deles terem informações ou não, é a mensagem que passa. É a mensagem que você passa de que você está descreditando uma mulher em favor de um cara que tem muito mais poder e muito mais dinheiro que ela. E que, tipo, a verdade é que ele pode até não ter feito com ela, mas se ele fizer com alguém, ele também vai conseguir cobrir. Sim. Mas no caso de uma injustiça, será que, tipo, eu fico pensando, no caso de uma injustiça, talvez. Ah, não sei. Porque, tipo, eu não acho que não tenha acontecido, sabe? Então é muito difícil falar uma coisa não achando que tenha acontecido. Eu acho que eu tenho muito aberto essa possibilidade, mas, tipo, se de fato não tiver acontecido, eu ficaria muito chateado por ela não ter brigado, tá ligado? Sabendo que é uma injustiça, entende? Aí eu fico nessa. Ela quem? Ela, A JK, no Rowling. caso. Mas aí eu não sei, porque aí eu acho que assim. Acho que se é uma injustiça, porque é um caso muito sério. A gente tá falando de uma Sim. coisa muito séria. Então, tipo assim, se você sabe que a pessoa é inocente e ela tá dando essa coisa toda, tá manchando a imagem dele, não sei o quê, e tá respingando no seu filme. Se ele pode entrar com uma ação pedindo para falar com os produtores do filme, eles têm os melhores advogados do mundo. Entra com uma ação que possa abrir o caso e aí fica tudo esclarecido. Tá? Então, mas eu acho que é aí que entra a crítica da carta dela, que ela fala que ela precisa respeitar a privacidade do ex-casal, né, no caso. Porque imagina se eles revelam o que eles sabem e acabam difamando a ex-esposa dele. Eu acho que seria pesado. Seria igualmente pesado. Talvez pior. É verdade. Mas assim, eu não sei se vocês viram, mas a Amber fez uma postagem no Twitter, vocês viram? Sim. Parece que eu não lembro, não foi respondendo a Rowling específico, foi alguém que postou alguma coisa. Foi respondendo ao pronunciamento oficial da Warner. Isso, da Warner. Que pegou uns trechos do acordo delas, né? E tirou um pouco de contexto. Uhum. E aí, bad. tipo assim, isso é uma parada que eu fico pensando, sabe? Porque ela, apesar da agressão e tal, né, supondo que aconteceu de fato, né? Apesar da agressão, ela parece ter se recuperado bem. Ela tá fazendo filme, tá fazendo filmes grandes, parece que tá conseguindo seguir com a vida dela. Então, tipo, eu não sei o que faria ela bater nessa tecla e não simplesmente deixar pra lá se não fosse verdade. Ela teria que ser muito dissimulada, né? Muito, muito. Sim. Porque imagina se ela participou de reuniões com a Warner mesmo, e aí quando acontece isso, ela vai lá e fala contra, sabe? Sim, e é uma parada, tipo assim, a Amber ela é famosa, mas ela lutar contra o Johnny Depp, sabe? É muita diferença. Ele é muito famoso, ele tem muito mais dinheiro que ela. Então, o que é estranho é que, tipo, ela tá respondendo ao Warner e ela tá trabalhando para o Warner, né? Exatamente. Muito louco. Então talvez, sei lá, ela pode ter achado que tava pegando mal pra ela o pronunciamento, não sei. Não sei se não sei o que é que ela recebe também de mensagem, né? Pelo que eu vejo, assim, de resposta, as pessoas, a grande maioria das pessoas tende a duvidar dela. Mesmo, nossa. Sim. O público geral, né? O público em geral. Tipo, no meu meio de convívio, não, todo mundo acredita nela. Mas o que eu vejo pelo YouTube, que eu saio muito da minha bolha com o YouTube, né, e recebo uns comentários muito aleatórios, é muita gente falando que, porque mulher é assim mesmo, interesseira, inventou pra ganhar dinheiro. Eu acho foda ficar falando isso, porque aí vai abrir espaço pra falar que todas são mentirosas, sabe? Gente, tipo, é uma parada muito pesada, sabe? Você falar que uma pessoa tá disposta a inventar uma acusação de estupro, uma acusação de agressão, uma acusação de assédio. São coisas que mexem com a gente, são processos que mexem com a gente. Principalmente mulheres que passam, quando elas fazem acusações, elas passam por muito julgamento. Falar que a pessoa tá disposta a fazer isso pra ganhar dinheiro, sabe? Sei lá, 1 em 1 milhão faz isso. Então, eu acho muito Ainda mais na época que ela falou que, tipo, não tá meio que, bem entre aspas, gente, na moda fazer isso. Não foi nem, tipo, no meio da galera, né? Foi antes de todo mundo começar a sair falando.
Mas essa também é outra discussão que não vai chegar a lugar nenhum, nem quando. Mas então eu queria falar sobre a declaração do David Yates, que eu achei a coisa mais problemática na história inteira. Vamos lá. Ele falou o seguinte: realmente temos tido um problema ultimamente de muitas pessoas estarem sendo acusadas de coisas. São acusadas por várias vítimas, e isso é persuasivo e assustador. Com Johnny, me parece que houve uma pessoa que tentou atingi-lo e o acusou de algo. Só posso lhes falar sobre o homem que vejo todos os dias. Ele é só decência e bondade, e isso é tudo o que eu vejo. Qualquer que seja a acusação não condiz com o tipo de ser humano com quem eu trabalho. Tudo que ele falou até agora pode ser jogado no lixo, né? Porque então, já não é argumento. Nada disso é argumento. Com certeza absoluta não é. Só uma pessoa acusou. Foda-se, ué. Não, gente, assim, tudo nessa declaração tá errado. Temos tido um problema ultimamente de muitas pessoas estarem sendo acusadas de coisa. Não, temos tido um problema de muitas pessoas estarem fazendo coisa. Pois é. O problema não é as pessoas serem acusadas, o problema é se esses homens bons que estão fazendo as coisas. Não, e outra, o ser humano com quem eu trabalho, tipo, ele trabalha com o cara, é óbvio que ele não vai sair batendo nas pessoas no meio do trampo, né? Tipo, exatamente. E isso é muito bizarro porque, tipo assim, você cria uma imagem de um agressor, de um abusador e tal, que é muito diferente do que de fato é na realidade. Em geral, as pessoas que fazem esse tipo de coisa, elas, fora de onde elas fazem esse tipo de coisa, elas são muito boas. São pessoas muito boas de trabalhar, muito boas de conviver. E aí o problema é em quem elas batem, né? O problema é só naquele núcleo ali. E mesmo que não seja uma coisa sistemática do Johnny Depp fazer. Mesmo que tenha sido um descuido que aconteceu uma noite só. Não é. Isso não valida, não faz ele ser um. Exatamente. O fato que ele fala ali depois que algumas das mulheres na vida dele, a mesma coisa. Ele não precisa bater em todas as mulheres pra ser acusado de uma agressão. Ele pode bater uma vez só, em uma só. E continua sendo errado, continua tendo que ser punido por isso. Você não prende só serial killer. Você prende a pessoa que mata, sabe? Tipo. Eu recebi um comentário que eu não consegui nem responder ainda, porque eu fiquei muito abalada. Uma menina falando que, assim, pelo que eu entendi, o namorado da mãe dela bateu a mãe dela uma vez. E ela falando como que a mãe dela foi muito assustada pra denunciar pra polícia, que ela ficou muito assustada e não denunciou, e que ele é uma pessoa ótima, que é super legal de se conviver, que ele é ótimo o trabalho que ele faz, não sei o quê, mas que ele fez isso, sabe? Tipo, um dia ele bateu na mãe dela, e ela vive todo dia com medo disso acontecer de novo. E eu fiquei assim, caralho. Porque é isso, sabe? Tipo, imagina você ser casada com uma pessoa que te bateu uma vez. Você nunca vai conseguir achar que aquilo não vai acontecer de novo. Sim. Essa declaração do Yates foi problemática socialmente, né? Não só do caso específico, né? Do Johnny Depp. A mensagem que ela passa é tudo errado. Ele tá querendo dizer assim, bom, se eu só demitiria o Johnny Depp se ele fosse um abusador em série. Como ele só bateu uma vez, então beleza. Ou se ele batesse numa colega de trabalho. Enquanto tá trabalhando, né? Tipo. Eu achei o David Heyman uma pessoa bem mais lúcida, assim, nas declarações dele. Ele elogiou o Depp, falou que é um ator maravilhoso, que foi um prazer trabalhar com ele, não sei o quê. E falou que as pessoas do passado do Johnny Depp falaram que ele era uma pessoa maravilhosa e tal. Mas ele também foi o cara que falou que... Quando escolhemos Johnny foi antes de tudo isso ter acontecido. Qualquer forma de abuso é inaceitável. É parte central da escrita da Ju. Isso, eu acho que ele é o único que tá tentando ir pra um lado diferente, assim. Eu acho que ele gosta tanto da Rowling que ele provavelmente ficou do lado dela. Porque eu acredito, assim, já começando a falar dela, né, da declaração dela, eu acredito que esse artigo que ela publicou tem muita desonestidade nele e que ela provavelmente lutou o que ela podia pra tentar tirar ele de lá, mas isso não deixa de me decepcionar, né? O texto mais recente dela. Ela falou o seguinte: quando Johnny Depp foi escolhido para interpretar Grindelwald, pensei que ele seria maravilhoso para o papel. No entanto, enquanto ele filmava sua participação no primeiro filme, algumas histórias apareceram na imprensa que me preocuparam profundamente. E também a todos os envolvidos mais proximamente na franquia. Isso eu achei interessante dela falar que a notícia quando explodiu preocupou ela, sabe? Porque eu acho que as pessoas estavam esperando meio que isso, sabe? Porque parecia que ela tinha ficado meio que
quieta, né? Só esperando pra ver o que acontecia. E não, realmente ela deve ter tomado alguma atitude. Uhum. Hum. Os fãs de Harry Potter tiveram questões e preocupações legítimas quanto à nossa escolha de continuar com Johnny Depp no papel. Como David Yates, diretor há tanto tempo de Potter, já disse, nós naturalmente consideramos a possibilidade de substituí-lo. Acho que ele nunca houve, de fato, né, essa declaração dele. Eu nunca vi. Eu entendo o porquê de alguns estarem bravos e confusos por isso não ter acontecido. Até agora tudo bem, né? Uhum. Sim. É isso que mata nesse texto dela, porque eu comecei a ler e falei assim, ai meu Deus, é isso, vai lá, mulher, vai. Aí de repente veio o tapa. A enorme comunidade que cresceu em torno de Harry Potter e que se apoia mutuamente é uma das maiores alegrias da minha vida. Para mim, pessoalmente, a impossibilidade de falar abertamente com os fãs sobre esse problema tem sido difícil, frustrante e às vezes doloroso. No entanto, os acordos que foram feitos para proteger a privacidade de duas pessoas que expressaram o desejo de continuar suas vidas precisam ser respeitados. Baseado no nosso entendimento das circunstâncias, os produtores e eu não estamos apenas confortáveis em continuar com nossa escolha original, mas genuinamente felizes por ter Johnny interpretando um personagem tão importante nos filmes. Eu acho que exagerou aí nesse pedaço. Não precisava estar tão feliz assim, né? Podia ter deixado só confortável, que eu aceito, sabe? Feliz ela não deve estar com tanto de gente xingando ela que deve ter no Twitter e em todos os outros lugares. Vai. Amei escrever os 2 primeiros roteiros e mal posso esperar para os fãs verem os crimes de Grindelwald. Eu aceito que haverá aqueles insatisfeitos com nossa escolha do ator que interpreta o personagem no título. Entretanto, a consciência não é governada por comitês. Dentro do mundo ficcional e fora dele, todos temos que fazer o que acreditamos ser a coisa certa. É isso que me mata, sabe? Essa última frase dela, entende? Uhum. Parece que ela sabe alguma coisa. É isso que me deixa com a pulga atrás da orelha. Eu acho que mais pra frente, tipo, daqui uns anos, a gente vai ficar sabendo alguma coisa. Sim. Ou não, né? Gente, o que eu acho que me mata nessa declaração é que, tipo assim, eu fui uma das pessoas que mais defendeu ela, sabe? De quando as pessoas estavam. Quando saiu a declaração oficial de que ser o Johnny Depp mesmo, né? Quando saiu a imagem e tal. E várias pessoas no meu Twitter começaram a xingar ela e tal. E eu fui uma das pessoas que comprou a briga e falou assim, gente, não vamos atacar, porque a gente não sabe, eu acho que ela tá presa por questões contratuais e tal. E aí, eu acho que ela sendo quem ela poderia ter dado uma declaração muito diferente disso. Mesmo se ela continuasse, escolhesse manter ele no papel, eu entenderia se ela falasse que é por questões contratuais, sabe? Tipo, eu não me importaria dele estar lá se ela fosse sincera com relação a isso. Mas eu sinto que ela realmente dispensou o assunto, sabe? Tipo, só, não, beleza, já resolvemos isso aqui, então vamos continuar mesmo. E isso eu acho muito ofensivo pra comunidade, porque eu sinto que ela não tá sendo verdadeira, sabe? Mas você não acha que é provável que exista uma cláusula, sei lá, que fale que ela não pode citar esse acordo? Que provavelmente o acordo veio por parte do Depp, né? Mas será que ela não podia então ficar quieta? Eu sou completamente contra isso, ela ficar quieta. Eu também preferia, eu não sei. Assim, eu não gosto da ideia dela não falar. Mas eu acho que a declaração foi muito pior. Porque essa história de colocar que a gente tá confortável, que a gente tá genuinamente feliz, não é só um estamos ok com a presença, é um estamos de boaça com a presença. E não é pra estar, sabe? Eu acho muito complicado isso. Eu entendo que ela tá numa situação muito complicada. Eu sei que ela tá numa posição muito frágil, assim, de ter que tomar muito cuidado com o que fala e tal. Mas eu acho que ela tomou cuidado demais com o lado de lá e cuidado de menos com o lado de cá. O lado de lá ela vai ter que conviver, né? O lado de cá. Sei lá, eu acho que tem muito dessa boa vizinhança, assim, sabe? Nessa parte do texto. Sim. Porque imagina se ela fala que. Se ela deixa meio neutro o texto, assim. E eu acho que ela. Eu acho que seria má publicidade, né? Pro filme. Seria, além disso tudo, né? Mas assim, falando só do valor social da questão. Eu fico muito feliz dela não ter falado. Tipo, eu não tenho nada a ver com casting, sabe? Que eu acho que aí sim seria problemático o texto dela. Porque essa era uma conversa que ela teve na época que anunciaram o Johnny Depp, né? Ela até retweetou de novo aquele tweet do. Não lembro John Green. do John Green falando que ela não faz casting. Sendo que eu já até falei isso. Tipo, na hora de se vangloriar por ter contratado o Alan Rickman, ela tinha a ver, né? Agora que deu errado, não tem a ver. Uhum. Então,
eu achei bom ela não ter entrado nesse mérito. Achei sóbria, assim, até num ponto, o jeito que ela falou. Ela não tá infantilizando quem tá lendo. E, gente, o que ela mais tem agora, se isso não for genuíno, as palavras dela positivas com que diz respeito ao Depp, ela vai ter muita oportunidade de fazer um comentário no Cormoran Strike, porque a Robin e o Matthew são o Depp e a Amber dela, né? Agora. Spoiler. Ela escreve sobre relacionamento abusivo, né? Então, eu não acho que isso tá tão longe assim do que ela pensa no dia a dia dela. Eu na verdade, eu acho que eu fiquei mais feliz, não vou dizer feliz do que triste, mas eu gostei que ela se posicionou, sabe? Eu não tava gostando desse silêncio dela. E acho que sim, eu acho que a gente não sabe o que tá acontecendo, sabe? E pelo que ela falou, ela provavelmente sabe de coisas que a gente não sabe, então... e eu imagino o quão sufocante devia estar sendo pra ela não falar nada. Então eu meio que simpatizo um pouco com ela, sabe? Sabendo da história, etc. Eu até, depois da declaração do Yates, que eu fiquei com ódio mortal dessa produção inteira, eu tava lendo Cálice de Fogo, gente, e eu não conseguia me sentir feliz. Eu ficava pensando, gente, foi aquela mulher que escreveu isso. E eu tava me sentindo muito mal. Até mandei um monte de mensagem pro Renato falando que eu tava muito decepcionado com o David Yates. E daí no dia seguinte saiu essa declaração da Rowling que meio que restaurou um pouco do meu orgulho, assim, por causa dela. Foi até engraçado, né? Porque tu tava lembrando dessa declaração, que tudo bem, não era tão velha. Mas no dia seguinte saiu o pronunciamento da Rowling. Engraçado. Sim, Teve uma premonição. Luiz, e você? Eu concordo com o Renato. E é só isso que eu tenho pra falar mesmo. Quais seus eu acho muito desgastante ficar discutindo isso. Sendo que, tipo, não vai mudar, sabe? Tipo, não vou tirar o Johnny Depp de lá. Não importa quanto a gente escuta. Escuta isso, sabe? Eu acho que até dava pra mudar, mas tem muita... Não, assim... Você entendeu, né? Quer dizer... Dá, mas não vai, né? Se eles falaram que tá tudo bem, então não importa quanto a gente porque eles já escolheram a posição deles, né? Então... Eu gostei de que ela falou que eles consideraram substituir, tá ligado? Eu também. Porque se ela não tivesse falado sobre isso, aí é que eu ficaria muito preocupado com ela, sabe? Então, porque se consideraram, realmente deve ter acontecido alguma coisa que eles olharam e falaram, não precisa então substituir, sabe? Não vale a pena. Eles devem saber de alguma coisa. Vamos esperar que sim, né? Pra fazer sentido todo esse rolê, né? Larissa, quais suas considerações finais sobre o texto? Porque você fez um vídeo, né? Se você quiser falar dele. Eu fiz um vídeo que saiu no domingo sobre isso. E assim, a minha posição desde o vídeo até agora, ela é basicamente a mesma. Tipo assim, quando saiu a carta, eu comecei a ler. E, sei lá, as 2 primeiras vezes que eu li, eu tava tentando extrair uma coisa muito positiva dali. E depois eu não consegui, sabe? Tipo, eu não consigo... Eu entendo os pontos que vocês colocaram, mas eu não consigo tirar de mim uma sensação de decepção absurda. Eu não consigo me desvencilhar dessa sensação de que eu fui traída, sabe? Eu fiquei muito mal com a carta, muito mal mesmo. E eu quase não gravei vídeo porque eu não tava conseguindo pensar no que falar. E assim, foi bem difícil pra mim. Porque, sei lá, sabe? Eu acho que eu me senti muito traída mesmo de sentir pelas coisas que ela disse que ela poderia sim ter feito mais. E não sei porquê, não sei por que ela não fez mais. Pode ser porque ela ficou sabendo de coisas e tal, mas sei lá, isso não é o tipo de atitude que eu esperaria dela. Eu esperava outros tipos de coisa e eu acho que em algum momento, sim, que eu não sei se tem a ver, e muito provavelmente sim, tem a ver com a produção dos filmes de Harry Potter. Eu acho que Harry Potter virou puramente um negócio. E, tipo, sei lá, eu acho que a parte coração de Harry Potter ficou com a gente. E ela, não sei se ela tá tão mais, assim, envolvida, sabe? Dói, né, pensar isso. Dói pra caramba. Nossa, eu tô muito mal com isso até hoje. Eu tô recebendo mensagem de vários falando sobre isso. O que eu tenho visto muito é um aumento absurdo de produto inspirado em Harry Potter. Tipo, a gente não consegue mais manter o controle, sabe? É da conta
de notícias sobre isso. Porque E aí eu tanto livro, tanto não sei o que lá, tá ligado? E é até aquilo que você tinha falado da informação errada lá no livro, sabe? Sim, Tipo, sim, com como certeza. que isso passa, cara? Como que passa um negócio desse, sabe? Como que ela meio que perdeu o controle mesmo. E eu não sei o que ela poderia fazer pra mudar isso, sabe? Ontem eu tava na livraria e vi um livro que era tipo as varinhas de Harry Potter. Ai, meu Deus. Eu vi esse. Gente, sério? Isso Por é quê? arrancar dinheiro de quem não é muito fã. Tipo, quem é um pouco fã e, sabe? A verdade é que esses livros, tipo assim, eu até tenho alguns, eu vou fazer um culpa aqui, eu tenho alguns. Mas esses livros, tipo, a magia do cinema, os personagens de Harry Potter, sei lá, os lugares de Harry Potter, isso é só pra arrancar dinheiro de quem gosta dos filmes, sabe? Tipo, é pra fã de filme. Porque os fãs de livro, eles podem até gostar dessas coisas, mas se der só livro pra eles, eles estão felizes. Então, assim, Pode falar. Sim, fala. Não, eu ia falar, pode tipo, é falar. isso, meio que se perdeu mesmo, sabe? Tipo, eles não têm mais controle da quantidade de produto que está sendo feito sobre isso. Sim, eu acho que quando a gente tava crescendo, é porque isso faz muito mais sentido em inglês, né? Tipo, growing up, não sei o que lá. Eu tava crescendo e vendo Harry Potter, a gente não encontrava nada de Harry Potter, né? Agora, todas as lojas têm alguma coisa. Exatamente. O que é muito estranho. O que é ótimo também pra gente, porque finalmente a gente vai ter alguma coisa pra comprar. Sim. Mas dá aquela coisa de como é que isso aconteceu, sabe? Por que isso tá acontecendo agora? Eu tenho muito uma sensação que eu não sei se vocês. Eu não sei qual é a idade de vocês, mas eu imagino que a gente seja basicamente a mesma geração. Eu tinha muita sensação quando eu era adolescente, que eu tava lendo, quando eu tava lendo, sei lá, o terceiro, quarto livro, que quem lia Harry Potter era tipo os outcasts, assim, da sala. Sabe? Tipo, era os meus amigos gays, era a galera, tipo, do fundão, era a galera que não tava jogando, fazendo aula de educação física, sabe? Era tipo o pessoal marginalizado, sabe? Sim, com certeza. E hoje é uma coisa tão absurda que, tipo assim, todo mundo tem alguma ligação com isso. Sim. Poser. Eu acho que o problema pra mim é que quando você sendo marginalizado, você acaba absorvendo essa história de uma forma completamente diferente, né? Sim, exatamente. E aí é meio triste, assim, que você acabe vendo um pessoal lendo Harry Potter e tendo umas opiniões bizarras, sabe? Exatamente. É isso que me mata, assim, porque, tipo, nessa história toda, quando você vê. Porque a grande maioria das pessoas que defendem o Depp no elenco e tal, não sei o quê, é essa galera que coloca a Rowling como uma deusa, que tudo que ela fala a gente tem que venerar, né? E assim, eu admiro demais ela, mas eu acho que ela é uma pessoa, né? Como eu, como você. Então, tipo assim, ela pode falar merda de vez em quando. A gente não precisa abaixar a cabeça só porque é ela que tá falando. E assim, Harry Potter me ajudou muito a crescer quando eu tava crescendo, me ajudou muito emocionalmente, num apoio mesmo emocional, assim, e ver hoje pessoas que estavam do outro lado falando sobre Harry Potter, isso me dói demais, cara. Eu fico muito, muito... Porque, tipo assim, hoje a gente tem gente que, sei lá, que era babaca na escola, que batia nos outros, não sei o quê, que tá lá falando que adora Harry Potter e faz videozinho, não sei o quê, sabe? A ideia, o conceito dessas pessoas, sabe? Que é padrão. Tipo, padrão. É gente branca, é homem branco, hétero, sabe? Que não sabe o que é passar por uma merda na escola. E que só fazia merda com quem estava lendo Harry Potter na escola. Esse tipo de pessoa não absorve subjetividade no texto, não absorve nada de Exatamente. E aí a gente que vem, tipo assim, igual quando eu fiz o vídeo sobre representatividade LGBT. Aí vem a galera comentar, mas não tem que ter esses negócios, tem nada a ver, vocês estão viajando. Aí você fala sobre política, aí fala, mas Harry Potter não é só sobre magia. Gente, não é possível, você não sabe ler, gente. Não é possível. Não acho que não tem política em Harry Potter. Eu me sinto meio mal, porque, tipo assim, Harry Potter me abraçou de tantas formas, e aí eu vejo esse povo que não se sente abraçado pela história do jeito que a gente sente, sabe? Exatamente. Eu fico com raiva deles, porque eu fico tipo, velho, vocês entenderam errado, para, sabe? Eu sinto meio assim que o fato dos outcasts serem quem lia o Harry Potter dava uma validação assim pra história pra mim, que agora meio que
Eu sou só parte da massa, né? Se eu É muito lugar comum, né? Se eu me apresento pra alguém, eu tava conversando isso com o Renato. Eu não falo que eu sou dono de um site de Harry Potter, que eu trabalho num site de Harry Potter, porque o que a pessoa vai pensar não é o que realmente é, né? Porque eu não sou aquele fã do Harry Potter que a pessoa tá pensando na hora que eu falo. Exatamente. Mas, enfim, né? Profundo. Estigmatizaram o fandom. Sim. Eu acho que isso reflete muito nessa parada do Depp, na verdade, sabe? Porque a gente tá no momento em que as pessoas estão tentando. A maioria das pessoas que foram abraçadas de alguma forma pelos livros estão se posicionando contra. E é justamente esse outro lado do fandom que não tem nada a ver com isso, que não cresceu precisando ler os livros pra aguentar alguma porrada, não sei o quê, que tá defendendo e a verdade é que são esses que estão ganhando, sabe? E isso que eu sinto, a minha posição, a minha sensação com relação à carta da Rowling é que ela tá endossando essas pessoas e não a gente, sabe? Que estava o tempo inteiro lá do lado dela. Gente, desculpa, confessions. Sei lá, né? E a gente é muito deixado de lado, né? E aí já começa a soar meio arrogante, mas porque a Warner, por exemplo, não dá valor algum pra gente. A gente não tá fazendo mais que obrigação, né? Então é isso, né, gente? Profundo, comentem aí. Vamos pras recomendações. Eu recomendo aquela série de Netflix, The Crown, que conta a história de como a Rainha Elizabeth virou rainha e o que acontece durante esse período. É muito boa. Eu comecei a ver e abandonei. Eu gosto, adoro. Mas eu gostei questões políticas e os vestidos que ela usa. Adoro. E dizem que é uma das séries mais caras do Netflix. Tipo, eu ouvi falar isso. E saiu a segunda temporada, né? Saiu a segunda temporada, por isso que eu lembrei de falar. Tô assistindo. E o Renato? Na verdade, eu fiquei pensando o que eu iria recomendar e vai ser um pouquinho polêmico. Ixi. Eu vou recomendar o filme do Johnny Depp. Orgulho de filme do Johnny Depp. Não, eu vou recomendar o Assassinato no Expresso Oriente. Eu não conheci o livro e fiquei bastante encucado com a história. Achei bem interessante. O Johnny Depp faz uma participação, mas não é aquela coisa toda. E as atuações estão maravilhosas, apesar dele. Então, vejam pelo coletivo. A atuação dele tá ok, tá ligado? Tipo, não tá excêntrica, tal, como a gente tem na cabeça, sabe? Bom, tomara que ele consiga fazer isso. Mas é aquela coisa, né? Você vê o filme e fica pensando sempre que é o Johnny Depp. Porque é o Johnny Depp. Mas a gente pode focar no Lockhart. No Kenya, exatamente. Ele tá muito bom. Ele tá interpretando um belga, que é o Poirot. E tá muito engraçado, porque, tipo, é um personagem bastante diferente, sabe? Bem excêntrico, tem uns toques. É muito legal. Não, entendeu? o Poirot, ele é bem transtornado mesmo. O livro é da Agatha Christie, né? Exato. Gente, eu fui procurar uma foto da Agatha Christie. Quase muito. Fiquei chocado, gente. Eu não sabia que ela era daquele jeito. Na minha cabeça ela era bonitona, tipo Clarice, sabe? Gente, mas ela é uma senhorinha. Ela é uma senhora estragada, tadinha. Tadinha. Nossa, eu tô muito chocada, porque eu cresci na Agatha Christie. Então, pra mim, a imagem dela é muito... Sei lá, tô acostumadíssima com isso. Eu nunca tinha visto a cara dela. Imagina você descobrir que sua avó escreve romances policiais, sabe? Pra mim, é isso. E você, Larissa, tem recomendação? Eu vou recomendar uma série que é muito boa, que eu estou apaixonada, que se chama Brooklyn Nine-Nine, que é um sitcom que se passa numa delegacia de polícia em Nova York. E é muito legal, porque tem muita representatividade LGBT, latina, de negros, tem de tudo, assim. E o que eu acho mais um pouco, né? E o que eu acho muito incrível é que, tipo assim, eles não se ancoram na representatividade pra
serem bons, o texto é bom. E é muito engraçado. E é tipo uma super prova de que dá pra fazer humor sem ficar falando coisa idiota, sabe? É muito inteligente. Parece com a minha dica, mas vai, continua. E tem várias referências a Harry Potter. Então, fica a dica aí. Gente, eu tenho a impressão que tudo que eu leio tem referência a Harry Potter. Hoje em dia tá bem difícil de fugir mesmo. A minha indicação é um podcast. Vocês sabem o que é isso? Que se chama Bumbumcast. Ele é um podcast feito por 3 comediantes brasileiros, e a gente sabe que o humor no Brasil é complicado, né? Aham. Mas eles são humoristas de um grupo que se chama Senhor Bumbum, e a intenção do grupo é fazer humor sem desrespeito à minoria social, né, no caso, não sem ofender, porque eles ofendem as pessoas certas, sabe? Eles ofendem quem é pra ser ofendido. Entendi. Então eu gosto muito deles, e cada episódio do podcast eles falam sobre 3 temas que os ouvintes sugerem, tipo, como Wikipedia mesmo, assim. E como eles são humoristas, é muito engraçado, tem muitas risadas no podcast, é meio irritante no começo, mas depois você acostuma. Então ouçam o Bumbumcast. Vou procurar. E... é só isso, né? Bom, gente, foi esse episódio de hoje. Acho que ficou a gente deu pelo menos um pequeno ponto final, ou pelo menos um ponto nessa história do Johnny, né, que a gente não tinha comentado direito. Então, é isso. Larissa, dê aí seu jabá do seu canal. Ai, vou fazer meu jabazinho, né, gente? Bom, gente, meu canal é específico sobre Harry Potter, e eu tento fazer com uma pegada mais de problematização. Então falo sobre política, sobre história, representatividade, todas essas coisas. E é Sonsereníssima, é só jogar isso no YouTube, que provavelmente eu sou a única resultado que vai aparecer lá. E a gente acabou de atingir 1.000 inscritos, e tô bem feliz, tá tendo uma resposta bem legal, e vai ser super legal. Parabéns. Ai, obrigada. Mas eu gosto muito de fazer o canal, e acho que vocês vão gostar. Se vocês curtem os podcasts, provavelmente vocês vão curtir também o canal. Eu trato vlogs como podcast, eu deixo assim numa aba, levo pra outra. Ah, sim. Eu comecei a fazer muitos vídeos independente de imagem, porque o que importa é só o que eu tô falando, sem ficar precisando de colocar foto, porque muitos amigos meus falavam que gostavam de ver vídeo assim, tipo, só ouvir. Então eu comecei a fazer isso, assim. É pra esses amigos que a gente apresenta o podcast Animagos. Sim, já apresentei. Ai, que top. Bom, gente, mas é isso. Entre lá no youtube.com. /Sonsereníssima, ou você ainda não tem o... Não, eu tenho /Sonsereníssima, com acento, inclusive. O YouTube não deixou eu tirar o acento. youtube.com/Sonsereníssima. E não se esqueçam de entrar lá no animagos.com.br. Todo dia tem notícia nova, ou quase, sobre tudo que envolve as obras da J.K. Rowling, inclusive, principalmente o mundo bruxo, né? E quem faz o site, gente, somos nós mesmos que estamos falando aqui. Então, quando você lê as notícias, você pode imaginar a nossa voz. Nossas redes sociais são no Twitter e Facebook, site Animagos, e no Instagram e no YouTube é Animagos Brasil. Meu sonho é fazer tudo ser site Animagos, mas... ou só Animagos, né, se eu tô sonhando. Por isso que eu inventei um nome pro meu canal, porque senão eu ia ficar nessa peleja. Ai, gente, eu odeio esse nome. O Renato que deu. Mentira, eu gosto dos animais. Eu adoro esse nome. Bom. Tadinho. Eu não tava na reunião que foi decidido. Mas eu aceito. Acho legal. A reunião que estava apenas eu. Mentira. Mas então é isso, gente. Vamos dar um tchau. Tá bom. Tchau. Tchau.